Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na aula de Geografia. Hoje iremos estudar paisagens brasileiras, relevo e rios. Estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como relevos, rios e a relação de interdependência entre eles. Vamos analisar como os seres humanos utilizam esses elementos de acordo com seus interesses e modos de vida. O Rally dos Sertões é uma competição automobilística anual que atrai pilotos do mundo inteiro. Recebe esse nome porque os seus roteiros geralmente envolvem unidades políticas administrativas localizadas em áreas do sertão da região nordeste do Brasil. O roteiro que você traçou no labirinto é o mesmo seguido por competidores na prova de 2008. Em 7 dias, eles percorrem mais de 3.600 quilômetros, passando por 8 municípios de 4 unidades federativas. As imagens a seguir revelam paisagens de alguns municípios pelos quais os competidores passaram. Pode perceber que é uma diferença de uma região para outra. Essa foto aqui aérea, percebe uma região urbana no meio de um local, uma zona rural. Como você pode observar, as paisagens retratam terrenos com variações e altitudes e de formas variadas uma das outras. Alguns são planos, outros rebaixados em relação às áreas ao redor. Outros são mais ondulados e apresentam elevações. Se compararmos as paisagens do Brasil às de outros lugares do planeta Terra, vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas, mais baixas, planas ou inclinadas, em outras muito irregulares. Assim, podemos concluir que a superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão. Essa diferença recebe o nome de relevo. Para medir a altitude do relevo, utilizamos como referência o nível médio do mar. Vamos observar aqui na foto. Aqui o nível do mar, 0 metro. Desse 0 metro é que podemos medir a altitude de um local, a partir do nível do mar. Aqui a altitude. Aqui do nível do mar até o topo do Morro Pão de Açúcar, a altitude. Qual o valor da altitude? É de 392 metros de altitude. É muito alto. E aqui podemos perceber que o Morro da Urca, a altitude é de 220 metros. Então, o Morro Pão de Açúcar, a altitude é bem mais elevada do que o Morro da Urca, que a altitude é de 220 metros. O Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois seu relevo formado há mais de 500 milhões de anos foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas, primeiro, às ações da natureza, ou seja, mudanças de temperatura, ações do vento, da água, da chuva, dos rios sobre as rochas, principais agentes da natureza que modificam o relevo, provocando a erosão. Podemos ver que nessa imagem aqui, a erosão é o desgaste dos materiais que formam as rochas e o seu transporte para as áreas mais baixas da superfície terrestre. Aqui, conforme vai chovendo, a força da chuva vai arrastando o quê? Esses resquícios aqui, essas pedrinhas aqui, e vão se acumulando aqui, ó, nesse local que é conhecido como deposição. As ações dos seres humanos que transformam o relevo de acordo com seus interesses, do modo de vida, muitas vezes sem levar em consideração as consequências de seus atos em relação ao ambiente, utilizando a força de trabalho, tecnologia, por exemplo, recortam morros para a construção de rodovias e ferrovias e aterram terrenos para construir prédios, túneis, pontes, indústrias e represas, e etc. Ou seja, também tem a ação humana também pode mudar a paisagem. Planaltos. Os planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares, devido ao intenso processo de erosão. Podemos ver aqui na fotografia, né, uns exemplos de planaltos. Depressões. As depressões são relevos rebaixados, como nós podemos observar aqui, ó, são relevos. Ó, que tem uma parte aqui, ó, rebaixada, em relação
em relação às áreas ao redor dos planaltos. Aqui um planalto e aqui abaixo do planalto tem aqui essa depressão, um pouco mais rebaixado. Apresenta formas planas ou onduladas, suaves devido ao processo erosivo. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil. Planícies. As planícies são relevos geralmente planos de baixa altitude localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento, pela água e pela chuva, conforme nós vimos, né, naquele desenho nos slides anteriores. Quando a planície se localiza no litoral, é chamada de litorânea. E quando a planície se localiza no interior do continente, é chamado de continental. Bem, agora pega o seu livro e se aprofunde. Bons estudos!